Saiu uma pesquisa hoje da CNT com as intenções de votos para 2022. É claro que esse não é um instituto de grandeza como o IPEC, o antigo IBOP, ou o Datafolha, que por sinal deve estar para sair nos próximos dias, porque o último Datafolha foi em meados de maio. E a cada 2 meses eles fazem a pesquisa, então agora deve estar para sair. Mas pelo fato de nós estarmos em um contexto que precisa ser avaliada essa pesquisa, nós vamos comentá-la. Porque a última pesquisa que foi divulgada foi na semana passada. Na verdade, nós tivemos duas pesquisas, mas teve uma pesquisa do IPEC que Bolsonaro estava muito atrás do Lula, com a grande possibilidade do petista vencer no primeiro turno. E essa é uma pesquisa que chama a atenção, obviamente, principalmente dos caciques do Centrão. E aí eu tô falando do Ciro Nogueira. Nós não tivemos CPI hoje, vamos ter nos próximos dias, então nós temos que ficar muito espertos com a participação do Ciro Nogueira. Porque nas últimas 2 semanas, ele, que é o presidente do PP, do Progressistas, não falou absolutamente nada, foi lá, compareceu à sessão, levantou a mão, assinou a lista de chamada e foi embora. E o Palácio do Planalto começou a acender o sinal amarelo com uma possível traição do Ciro Nogueira e do próprio PP para um abandono do barco. E é claro, né, porque você tem uma pesquisa que mostra que o Bolsonaro está perdendo no primeiro turno, por que eu vou ficar com esse político até as eleições de 2022, vendo uma morte anunciada? E essa pesquisa mostra uma surra que Bolsonaro leva tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro turno ele perde assim disparado para o Lula, que quase pode vencer no primeiro turno. E no segundo turno apanha do Lula e também do Ciro Gomes, ele é esmagado. E enquanto eu abro aqui para vocês, eu já convido a virarem membros do canal. Cliquem aqui no botão, vejam os vídeos, são os vídeos que eu falo, a divulgação, são conteúdos exclusivos e 2 vídeos especiais contando histórias políticas por semana. Toda terça e toda quarta. É R$ 1,99 por mês, é muito baratinho. Deixa eu ler para vocês aqui a pesquisa que foi feita. Pesquisa CNT, divulgada nesta segunda, dia 5, mostra o ex-presidente Lula liderando as intenções de votos. De acordo com o levantamento, o petista tem 41,3% dos votos. Você pega ali a margem de erro, ele vai para 43%. É próximo. Se você pega os 49% do IPEC, você tira 2%, 2 a 3%, e você percebe que é semelhante, igual a outra pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha, mostrando ali o Lula com 42, 44%. Então o Lula já está consolidado na casa dos 45%. Há uma chance sim de vitória no primeiro turno. E é isso que liga o sinal de alerta no Centrão. Bolsonaro tem 26% de intenções de votos. É muito baixo. E é compatível com a aprovação que ele tem hoje na casa dos 24%. Na margem de erro você tem esse valor. Na sequência, temos o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, ambos com 6% das intenções de votos. 6% do Ciro Gomes é compatível com a pesquisa do IPEC, que mostrou resultado semelhante, tá bom? Ah, mas você está comparando pesquisas? Não, não estou comparando, tá? Eu estou apresentando os mesmos resultados, tá? Para vocês verem que há uma certa semelhança, uma tendência confirmada por todas as pesquisas. Mas eu não estou falando, o Ciro Gomes nessa aparece com 5, na outra ele aparece com 12, por isso que ele está certo e errado. Não, não é isso que eu estou querendo mostrar. Estou mostrando que há uma certa tendência das pesquisas. Lula na casa dos 40%, Ciro Gomes por volta dos 10% e o Bolsonaro na casa ali dos 25%. É isso que eu quero mostrar para vocês. Aí o que acontece, pessoal? Esse é do primeiro turno. Porém, o bicho pega no segundo turno. Porque no segundo turno, o Lula, ele, segundo palavras do próprio antagonista, ele esmagaria Bolsonaro. No segundo turno, Lula tem 52% dos votos e Bolsonaro tem 33%. 33%. Esse resultado de 33%, ele é muito compatível com aquela pesquisa que foi apresentada pelo Datafolha lá em 2019, que eu cito aqui no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Aquela pesquisa do Datafolha mostra que 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual ao Lula. O foco aqui ficou meio estranho. Deixa eu ver se melhorou o foco. Tá estranho, né? Mais perto, mais longe. Aquela pesquisa... Tá estranho o foco, hein? Deixa eu ver se eu consigo me pegar. Opa! Aqui você vê que é tudo assim, tá, pessoal? Porque não tem edição. Aqui a conversa ela é aberta com vocês. Ela é aberta. Melhorou.
Aquela pesquisa que foi mostrada lá atrás pelo Datafolha mostra que 1/3 da população brasileira pensa igual a Bolsonaro. Então, no segundo turno, que é mais afunilado, que você tem candidato A ou candidato B, esse 1/3 da população tende a votar naquele que ela se sente mais parecida ou mais representado, no caso, Bolsonaro. Só que olha só, no Ciro Gomes, temos a mesma porcentagem para o Bolsonaro. O Ciro Gomes tem, no segundo turno, 43% dos votos e o Bolsonaro tem 33,7%. Contra Lula 33,3%, contra Ciro Gomes 33,7%. Ou seja, Bolsonaro tem um teto de 33% dos votos. E isso tem se mostrado em várias pesquisas. Várias pesquisas, Bolsonaro bate nesse teto de 33% e nenhuma ele consegue romper. Nenhuma pesquisa. E isso também é muito sintomático. E aí o que acontece? Depois temos João Dória, mas isso aí é irrelevante. Contra Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo teria um desempenho menos humilhante. Dória perde para Bolsonaro no segundo turno. Mas olhem só esses resultados. 40% dos eleitores querem que o Lula seja eleito. 30% não querem nem que o Lula e nem o Bolsonaro seja eleito. Então a terceira via tem um espaço ali de 30%. Mostrando que o Ciro Gomes, naqueles resultados, naqueles dados, naquela estimativa, melhor dizendo, que ele apresentava lá atrás, em 2020, ele estava correto. Ele falava, olha, nós temos 30% aí de Lula, 30% de Bolsonaro e uma parcela aí na casa dos 40% que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Tá aí os 30% da terceira via, que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro. Agora, não surgiu ainda um candidato que pode aglutinar essa terceira via. E só 25% querem que Bolsonaro seja reeleito, compatível com a aprovação do Bolsonaro. O mais importante para 45% dos eleitores é derrotar Bolsonaro. E é aquilo que eu tenho falado para vocês. Lembram daquilo que eu falo para vocês? Não é Lula que está na frente das pesquisas. É o anti-Bolsonaro pandemia, ou seja, aquele candidato que tem mais chances de derrotar Bolsonaro e acabar com essa situação que nós estamos vivendo hoje, porque Bolsonaro e a pandemia, eles são a mesma coisa. Na cabeça da população, o Bolsonaro e o vírus, eles são uma coisa só. E acabando com o Bolsonaro, imediatamente você melhora a situação do país. Essa é uma percepção. Precisa saber se essa percepção vai perdurar até 2022. Porque eu falo para vocês, uma variável importante é o luto da população. Bolsonaro já prorrogou por mais 3 meses o auxílio emergencial. Esses incentivos que Bolsonaro vai dar ao consumo vão impactar mais ou menos do que a dor dos parentes que foram mortos. Na hora que o eleitor for apertar o botãozinho lá na urna, ele vai apertar o botão pensando no aumento de consumo que ele teve ou pensando naquele parente que ele perdeu. Bolsonaro precisa perder 5 milhões de eleitores só, com relação, baseado no que aconteceu no segundo turno de 2018, quando ele teve 10 milhões de votos. 10 milhões de votos de diferença para Haddad são 5 milhões de eleitores. E eu falo para vocês que o Lula, ele tem, como eu posso dizer, esse adicional nas intenções de votos, porque ele está na frente de Bolsonaro. E não pelo fato dele ser o Lula, mas por ele ser aquele que derrotaria Bolsonaro. Se Paulinha Guerreiro estivesse na frente, com chance de derrotar Bolsonaro, esses votos iriam para ela. Porque não são votos para Lula, são votos contra Bolsonaro e pandemia. Isso que precisa ficar muito bem sedimentado na cabeça das pessoas. Olhem que interessante. Só 22% da população responderiam que votariam com certeza em Bolsonaro, contra 62% dizendo que não votariam no presidente da República. É uma quantidade grande de eleitores. E é claro que você olha para isso e fala assim, você é do Centrão, né? Você olha para isso e fala assim, pô, peraí, a situação do Bolsonaro tá difícil. E isso motiva o impeachment. Porque se as elites econômicas não quiserem a volta do Lula, o que ele sabiamente já está fazendo acenos, falando, olha, eu não vou ser o Lula 2010, 2006, 2010, eu vou ser o Lula 1, 2003, 2006. Esse vai ser o meu governo. Tanto que ele já faz aceno ao Lisboa, faz aceno ao Meirelles, para dar uma acalmada no mercado. Porque se o mercado olhar para o Lula e vê-lo com maus olhos, o mercado dá um pé na bunda do Bolsonaro, ainda esse ano faz um impeachment. E o Kassab tá cantando essa bola. Ó, tem chance, tem chance.
Bolsonaro está na mão do Lira. Bolsonaro está na mão do Lira, não vamos nos esquecer. Então, se o mercado quiser resetar a corrida eleitoral para 2022, é tirando o Bolsonaro. Então, nós temos que olhar também para os acenos de Lula ao mercado, porque os acenos que Lula fará ao mercado podem definir ou não o impeachment de Bolsonaro. Então, vamos ficar muito ligados, ativem as notificações, se inscrevam no canal, deixem as percepções nos comentários. Mas cada dia mais é um problema que surge para Bolsonaro administrar e ele não tem condições de administrar nada. Twitter, @Profiléoficial, Instagram, canal Profiléu.